Salve, salve, mulheres do planeta. E é verdadeiramente mulheres do planeta, porque hoje nós vamos falar de emigração, de imigração, ou seja, nós vamos desmistificar aqui uma série de questões que estão muito em voga, sobretudo nessa forma que o nosso planeta está a trabalhar, a viver nesse nosso períodos de guerra. São aqueles momentos em que mais as pessoas migram, mais as pessoas têm necessidades ou também vontade de mudar de países. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui, nesse Planeta Mulher especial, e nós estamos gravando aqui na sede da AIPA, e eu tenho duas grandes convidadas porque são pessoas que fazem trabalhos grandes, são pessoas que ajudam os outros, e ninguém melhor para explicar para o mundo, para o planeta, o que é ajudar, orientar e cuidar dos outros. Eu tenho comigo aqui a Rita Dores e eu tenho também aqui comigo a Daniela Curvelo. Então elas duas são representantes aqui da AIPA na Ilha Terceira, mas desempenham um trabalho não só na Ilha Terceira. Sejam bem-vindas, minhas queridas. Será que eu posso falar sejam bem-vindas se eu estou na casa de vocês? Sim, claro. Se calhar também vocês falam sejam bem-vindas. Pra mim. Então fala. Sejam bem-vindas. Porque no final eu tô na casa de vocês, não é assim? Seja bem-vinda. Bom, então tá bom. Hoje nós vamos falar sobre imigração e é um dado muito importante que somente no arquipélago dos Açores nós temos quase 5.000 pessoas residentes vindas de outros países a morar aqui nessas ilhas. Portanto, é um assunto muito importante que de uma forma ou de outra estaremos sempre um bocadinho impactados com a presença dessas pessoas aqui, certo, Daniela? Sim. A Daniela também não é exatamente um imigrante, mas veio de outro lado. Sou deslocada. Você é uma deslocada, é isso mesmo. Porque a Daniela é de São Miguel. Exatamente. Sou de São Miguel, fiz todo o meu percurso académico também em São Miguel e depois estagiei na AIPA, fazia o estagiário após o Ainda mestrado. em São Miguel? Sim, ainda no Climate de Ponta Delgada. E depois então vim para a Terceira já como técnica aqui para o Climate da Agroturismo. É muito importante também a Daniela falar sobre a sua formação. A Daniela é formada em Relações Exteriores, certo? Internacionais. Sim. Ok. Tenho a minha licenciatura em Estudos Europeus e Política Internacional e depois o mestrado em Relações Internacionais e o Espaço Euroatlântico. Isso é algo que se fala muito no mundo. Esse tipo de profissão, Daniela, ajuda também a transformar um pouco a nossa região, certo? Sim, acaba por nos dar também noção um pouco de... Apesar do meu curso ser muito ligado mais à história, não tanto a cadeiras políticas, e acabei também por escolher algumas cadeiras ligadas ao direito. E depois a minha formação em específico, quando fiz a dissertação de mestrado, escolhi os refugiados. Então especifiquei-me nessa área muito peculiar da migração. Era a que me chamava mais atenção também pelo que estava a acontecer na altura no mundo, que era a crise dos refugiados na Síria. Mas sim, acaba por depois, agora nesse contexto que estamos a viver novamente, infelizmente, acaba também por me dar algumas bases para poder ajudar o outro. Você que vem nessa área de história também e de visão de mundo, você consegue compreender que o mundo está apocalíptico quase, não é? A gente tem visto aí a situação, mas ao mesmo tempo esteve sempre a imigração, as migrações estiveram sempre na nossa história. Sim, desde que o homem se conhece por homem, que começou pelo nómada, não é? E depois foi evoluindo até hoje ao migrante e depois houve sempre muitos fluxos migratórios. E não só por guerras. Sim, não só por guerras, mas também porque às vezes as pessoas e têm essa visão e essa vontade de quererem uma vida melhor e procurarem maior qualidade de vida e maior dignidade de vida, que são direitos que estão Os direitos da Unicef? Exato, da Declaração Universal dos Direitos do Homem, e acaba já, mas isso desde que o homem se conhece por homem que existem esses fluxos migratórios. Muito bem. E você, Rita? Rita já trabalha, qual é a sua história? A Rita já trabalha aqui na AIPA há quanto tempo? 1 ano e meio, estou agora no meu 2º ano. E você também já é formada numa outra área diferente da Daniela? Sim, sou licenciada em Serviço Social. Pronto.
Ou seja, foi preparada para trabalhar com as público, pessoas, para ajudar as pessoas. A gente tem essa sensação de que as pessoas que estão formadas nessa área são quase que uma mãe. É verdade isso ou não? Existe não, esse imaginário? não diria uma mãe, mas alguém que está lá para apoiar e direcionar a pessoa na direção correta, aqui nessa área da imigração, para tentar apoiar da melhor maneira, da parte da legalização e tudo. E a minha formação basicamente é atendimento ao público e o apoio e o aconselhamento ao cidadão. E como é que é esse trabalho de vocês aqui? Vamos, na prática, o que vocês fazem, o que vocês oferecem, o que vocês lidam diariamente com esse público, que acredito eu que na maioria são imigrantes. Sim, sim. Nós ajudamos no enquadramento legal, ou seja, quando a pessoa já chega a território português e quer se legalizar, ok? Quando não é a possuidora de um visto, explicamos quais são os processos que ela deve fazer e quais são os documentos necessários para se enquadrarem nesse processo. Ajudamos não só nessa informação, também quando as pessoas querem adquirir a nacionalidade portuguesa, também dizemos, olha, são necessários estes documentos, é preciso dirigir-se a este sítio, também contato com as embaixadas, renovações de passaporte, entre outros assuntos. Às vezes também fazer aqui a ligação, porque aparecem às vezes situações de carência alimentar e fazer aqui um contato com o Banco Alimentar, com quem temos um acordo. As pessoas, normalmente, quando chegam aqui nos Açores, elas vêm já com algum apoio ou no geral, elas já chegam aqui quase que uma aventura? Essa é uma pergunta que me faziam muito. Como você veio parar aqui, não é? Eu penso que isso é algo que é muito importante para toda a gente que está nos ouvindo também compreender qual a situação que a maior parte dessas pessoas chega aqui. A maior parte, eu não sei, acho que isso até é bem divididozinho, né, Rita? Exatamente. Porque há uns que vêm ter com os seus familiares, então já conhecem porque têm familiares aqui, acabam amigos e acabam por vir por aqui, e depois vêm as pessoas que vêm conhecer e depois apaixonam-se pelos Açores e querem viver cá. E vem numa aventura. Pois, uma coisa é conhecer e vir como turista, outra coisa é quando vem viver. Sim, tem muita gente que vem também a viver reforma e acabar a sua Exato. reforma cá. Muita É verdade. É verdade. Aliás, e não só para cá, como alguns daqui também vão para outros lados também viver. Não é? Sim. As pessoas têm essa necessidade, às vezes, de gozar a sua reforma em outros lugares que eles consideram sejam, se calhar, mais calmos ou mais tranquilos, ou que tenha mais sol. Isso também é um pouco verdade. Pronto. E agora, quais os casos assim mais caricatos que vocês já tiveram aqui, mais dramáticos, se calhar? O que vocês já sentiram aqui de especial? Acho que aqui às vezes o que nos acaba também por deixar mais reliados, não é bem essa palavra que a Carla usava, muito corte aí. Sim. É quando as pessoas já vivem cá há algum tempo e ainda não são portadoras de um título de residência, ou por que razão não têm ainda a nacionalidade portuguesa, visto que já têm título de residência há tanto tempo. Isso impacta que a pessoa perca alguns benefícios, certo? Sim, enquanto cidadão que não tem um título de residência... É quase uma pessoa invisível. Exato. E depois a parte de ter nacionalidade portuguesa é ser um de nós, que na verdade já o é. Que já vive e já detenta a nossa sociedade. E depois porque às vezes demora mais um documento, depois tem que apostilar o documento e depois... Depois caduca. Depois quando chega... Isto é um ciclo. Então as pessoas acabam muitas vezes por desistir. No continente eu já vi imensas pessoas que têm muito medo da PSP, têm medo da GNR de serem deportadas. Aqui existe essa realidade? Já chegou alguém aqui de repente a procurar vocês para formalizar toda a sua situação porque tem medo? Já, Rita? Sim, as pessoas habitualmente têm muito medo das entidades públicas, do CEF, da PSP, e nós dizemos, vai correr tudo bem, a gente tenta ajudar da melhor maneira e fazer um passo de cada vez, até a pessoa conseguir se legalizar e regularizar cá, mas é um passo de cada vez. O foco de vocês hoje, e eu conheço a AIPA há pelo menos 10 anos aqui na Terceira, foi sempre um
um trabalho de inclusão social também. E tinham imensos eventos, imensas situações que traziam as pessoas não só para dentro dessa sala aqui da AIPA, que eu já conheci até em outra sala, pronto, mas também para as ruas. Existia um imenso trabalho. Nós temos até aqui uma revista que nós podemos mostrar, que era falar sobre, pode pegar pra gente? Para falar sobre as receitas, né, do mundo inteiro. E essa revista é uma revista que mostrou muito que a comida, a culinária também é diversificada, né? Vocês trabalham também nesse sentido, né? nesse direcionamento? Sim. Nós termos de promover a interculturalidade e também mostrar o que os imigrantes têm a oferecer à nossa sociedade e que vêm para enriquecer, que isso é o mais importante. É perceberem que os imigrantes vêm como um acrescente, vêm acrescentar. E para estarmos... Porque eles também têm tanto a aprender e nós também temos tanto a aprender com eles. E então, esses eventos interculturais acabam por ser muito importantes. A partilha de experiência, exatamente, né? A convivência, a experiência. Acabamos por ganhar todos uns com os outros. Quando as pessoas falam, olha, eu emigrei e um imigrante é importante para a região, em que sentido vocês acham que é essa importância? Cultural, os imigrantes trazem uma cultura nova, trazem também a parte das qualificações profissionais. Muitos deles vêm com grandes qualificações e é preciso também agilizar esse processo de reconhecimento das habilitações para que eles consigam fazer cá o que estudaram lá. Ok. E esse é um processo complicado, não? É um processo complicado, mas fica mais complicado sem a AIPA, por exemplo. Sim, fazemos o melhor. Não é? Sim, se calhar muitas pessoas não sabem a quem recorrer e como proceder, e aqui nós acabamos por ajudar a dizer como é que devem fazê-lo e a que instituições se devem dirigir. Como é que vocês, sendo locais, vamos chamar assim, enxergam a imigração, essas pessoas que vêm aqui? Até agora na nossa pré-entrevista, a Daniela falou para mim, bem, tem acontecido cada vez mais, aumentou e muito os últimos anos. Como é que vocês enxergam essa chegada cada vez maior de imigrantes aqui nessa região? Muito positiva, porque a nossa sociedade tem uma população muito envelhecida e esses imigrantes vêm a dar outra dinâmica e depois também vêm preencher lacunas que existem, por exemplo, a falta de mão de obra, quer dizer, de hotelaria, turismo, restauração. E agora eu vou apertar. Para aqueles que dizem, os imigrantes vêm para tomar nosso emprego. Não. Há lugar para todos. Há lugar para todos. Há lugar para Se não houvesse, eles chegavam aqui não se instalavam, né? E acabavam tendo que emigrar de novo. Exatamente. Não é isso? É por aí? Exatamente. É importante que as pessoas consigam ter esse foco, essa visão de que só ficariam se tiver esse espaço. Exato. Sim, sem dúvida. Até porque a imigração veio acrescentar muito, muito mesmo. Não só nos Açores, mas em termos nacionais. E os números estão à vista. Quando vocês enxergam essa imigração de uma forma... Você já está há quantos anos aqui? Vou fazer 2 anos. Pronto. Constante, mas vocês acham que as guerras, sobretudo agora a guerra da Ucrânia, aumentou a imigração? E que tipo de imigrantes chegaram aqui? Aumentou aqui, não sentimos tanto na Ilha Terceira, mas em São Miguel. A nível Açores, sim, né? Sim, sem dúvida. E vieram refugiados. Sim. Os refugiados são os que mais vêm. Claro, devido. O que você acha? Sim. O que você acha, Rita? Você sente que houve aqui esse aumento? E se sim, quem são essas pessoas? Porque, e nós já vamos entrar nisso aqui também, Daniela, existem imigrantes de todos os lados e cada um contribui de uma forma diferente. Se calhar os brasileiros trazem aquele calor do Brasil, se calhar porque os ucranianos, por exemplo, são extremamente
determinados, são trabalhadores, são pessoas que trazem a arte para cá, música clássica e tudo mais, né? Vocês sentem isso também aqui dentro dessa sala? Eu acho que é paralelo. A parte dos refugiados ucranianos, nós não sentimos muito cá, mais em São Miguel. Paralelamente, tivemos muitos imigrantes que em nada tiveram a ver com a parte da guerra que se está a sentir este ano. E sim, cada um traz coisas diferentes, comida diferente, cultura diferente, arte, que é importantíssimo também. Sim. Cada Para complementar, porque a terceira é tão rica, a gente já sabe também que está muito relacionado a toda essa questão da imigração que recebeu sempre pessoas aqui, né? Aliás, já se dizem que aqui os Açores, sobretudo o Angra do Heroísmo, foi o primeiro ponto de globalização, onde tudo passava por aqui. E isso é algo que já diz muito sobre esse presente nosso, de receber tantas nacionalidades. Quantas nacionalidades nós temos hoje aqui nos Açores? Em média, não precisa 91 nacionalidades. É uma coisa absurda. Eu nem sequer podia imaginar que... Então deve ter gente o quê? Do Paquistão a países que a gente... Se calhar países que a gente nem sequer sabe que existe. De cada pontinho do mundo. Isso é muito revelador. Aqui na terceira vocês têm noção? Só noção mesmo. Bem, o que eu pensava era 3. Ucranianos, brasileiros e cabo-verdianos. Aqui na terceira tem chineses. Também tem bastantes. Agora Bangladesh. eu não consigo Bangladesh, Tem. Espanha, Reino Unido, Estados Unidos da América, Canadá. É verdade, vocês estão falando desses. Afinal, nem sempre nós estamos atentos a Polônia. esses. É verdade. E isso é muito importante, cada um trazer a sua riqueza, mas eu acho que existe um outro lado também dessa moeda. É o levar dos Açores, porque eles voltam eventualmente no país deles, né? Sim. E levam um bocadinho de nós com eles e falam da nossa cultura e o quanto também a terceira tem para lhes oferecer, não sou terceira aos Açores, não. Até nem parece que sou de São Miguel, Aliás, seu sotaque já não está tão carregado quanto antes. Eu te conheci antes e era bem São Miguel mesmo. Falei bem São Miguelense, né? Você mesmo da terceira, não é, Rita? Terceira. Aliás, Rita, nós já conversamos aqui, eu já entrevistei toda a família da Rita, portanto... Bom, daí, esse é todo o trabalho de vocês, mas vocês não cansam de trabalhar e vocês foram buscar, então, uma outra situação. Eu já sei que você, no seu trabalho de mestrado, você ajudou a escrever um livro, fez algumas pesquisas, que foi aquele ali de 18 anos da AIPA, que na verdade já tem 19 anos. Sim. Certo? Salvo erro? Assim, eu não sei muito bem a matemática, essa Sim. parte da área ficou tudo para duas pessoas da família, mas sim, penso que tenha 19 anos, nasci em 2003. Ok. E você fez um largo trabalho de pesquisa aqui para falar sobre a imigração, as comunidades aqui nos Açores. Sim, a minha primeira tarefa enquanto estagiária da AIPA, lá no Colégio de Ponta Delgada. E foi a primeira tarefa que o vice-presidente me deu, Dieter Viegas. E pronto, tive que ir rever toda a história da AIPA, ler os relatórios de atividades e tudo mais, e foi muito bom porque conheci o que era a AIPA. Para me integrar dentro da AIPA e do trabalho que ela fez e o que é que também era esperado de mim. Perguntas difíceis, ok? Você mudou a sua perspectiva como mulher, já que estamos no planeta mulher, você mudou a sua perspectiva como mulher e novinha que saindo da universidade em relação aos imigrantes, porque eu já sei também que de trás você já fez o seu trabalho. Sim. Também ligado às migrações, mas trabalhar é outra coisa, porque Sim. Você vai ter que conhecer, você vai ter que conviver. Tive que ganhar outra estrutura para ouvir certas coisas que se ouve, certas histórias que nem sempre são fáceis, não é? Nem sempre a vida foi boa com essas pessoas, porque elas tiveram que muitas vezes emigrar. E isso acabou por ver que fez-me crescer enquanto ser humano. Eu mudei a minha perspectiva, né? Vivia no meu casulo, na minha redoma, e depois eu vi, não, ainda há muito mais do que isso que eu conheço. Okay. E aí, nesse momento, você consegue compreender que as migrações são importantes para o mundo? É isso? Sim. Então, nem para a pessoa, se não está bem onde está, porque não experimentar, porque é que aquela pessoa não tem um direito a viver algo melhor
e escolher onde possa. Porque se eu também não estivesse bem aqui, eu também gostava que eu houvesse um país que me acolhesse, onde eu me sentisse bem, onde as pessoas também me acolhessem, me integrassem. E que tivesse uma aipa, talvez, nesses sítios. Sim, é Que verdade. fazem esse trabalho tão importante. Você sente o mesmo, Rita? Sim, exatamente. A Rita tem só 1 ano. Um ano e qualquer coisa. 1 ano e pouco. E nesse 1 ano e pouco, quem era a Rita antes de entrar aqui? Porque você vem de uma área também, não é? Do prestar serviço. Sim. Mas uma coisa é prestar serviço para aqueles que já têm algum conforto, algum conceito mesmo de país, outra coisa é para pessoas que vêm de fora, não é? Sim, a Rita de 2020, janeiro de 2020, 2021, era uma recém-licenciada, não sabia o que era trabalhar na área. E até hoje aprendo todos os dias com a Daniela, que ela ajuda-me imenso, porque eu desenrasco na parte mais social e a Daniela é o meu livro, o catálogo. É exatamente o catálogo das leis e de tudo. Ok. E tenho um grande apoio aqui com ela. Daniela, o que a Daniela falaria hoje, se você pudesse estar aqui? Imagina que você está aqui de frente para a Daniela, quando você decidiu fazer o seu curso, a sua licenciatura. O que você diria para ela hoje? Ou seja, quantos anos atrás? Ai, Não é boa em matemática. Não, mas eu terminei em 2019 o curso. Pronto. Entrei em 2012 para a universidade. Pronto. Eu diria, o mundo é muito mais do que aquilo que vai na tua cabeça. É profundo isso é muito forte e é algo que realmente, cada vez mais, da forma que o mundo está a se configurar, Exato. nós precisamos tomar consciência disso, não é? Sim. E ainda essa semana eu estive conversando com um amigo que veio da Ucrânia, quer dizer, um recém-amigo, um amigo que eu acabei de fazer agora há pouco, e ele falou uma coisa muito interessante, ele falou, a qualquer momento o nosso mundo pode ruir. Exato. Ele ainda não conseguiu se instalar completamente, mas assim, lá ele é um advogado muito conceituado, e aqui ele não sabe se ele vai conseguir emprego nos cafés. E ele está à procura de empregos nos cafés. E ainda tem muita sorte porque é uma pessoa que está acolhido por uma família que já está aqui. Sorte. Será que nós podemos chamar de sorte? Sim. São questões que a gente deixa também para todos vocês, para todos nós refletirmos, não é? Porque não há nada garantido. Eu acho que a Daniela falou muito bem, não é? O mundo é muito mais do que nós enxergamos. E é também, num piscar de olhos, tudo muda. Não há nada que possa... Então, você ajudou a escrever esse livro depois de 20 anos de trabalhos da AIPA. E vocês, as duas agora, criaram outro projeto que foi quase que o motivo pelo qual nós viemos aqui. Que projeto é esse? Então, assim, eu e a Rita, quando nos juntamos, é só muitas ideias. E então, no âmbito do só um detalhe, muitas ideias entre um atendimento e outro. Sim. Não é? Porque vocês estão sempre com pessoas... E às vezes é preciso ter uma ideia e nós começamos, olha, se fizermos isso e depois ela começa assim, vamos fazer isso e depois, e se a gente acrescentar mais isso e pronto, e nasce um livro. Nasce um livro. E esse livro, fala pra gente, bom, é Tino e a Kali. Exato. Só que eu tinha falado Tino e Kali, mas isso não tem importância nenhuma, como você disse, não é? E por que não tem importância? Não tem importância porque cada enriquece com o seu sotaque, não é? Se calhar uns dizem, a Rita vai dizer mais Tino, mais terceirésimo de Tino, mais Michelessi, enriquecedor na mesma, não tem importância nenhuma. É homem! Lá em São Miguel, o que falaria assim? Tipo, é homem. Opa, é muito bom também. Então, esse livro fala um pouco sobre esse livro, que ele é mais direcionado às crianças, mas é dentro daquele contexto de que as crianças ensinam os adultos, né? Completamente. Isso é maravilhoso, a criança como uma ferramenta de instrução para os adultos. Isso mesmo, acho que a Rita pode concordar nessa parte que a nossa ideia era, vamos começar a educar as crianças, porque elas educam os pais e estamos a educar as gerações futuras. É isso mesmo. Então vamos por aqui, vamos ensiná-los o que é a imigração, que é a imigração, a diferença, e vamos ensiná-los todas as vertentes da migração. Essa é uma boa questão, vamos falar o que é imigração. Imigração é quando a pessoa vem do seu país de origem para, nesse caso, Portugal. Eu, por exemplo, sou uma imigrante. Exatamente. Ok? A imigração é quando a pessoa, nesse caso, sai de Portugal e vai para outro país. Muito bem.
Então, aqueles que saem daqui e vão para a América, ele é um emigrante. Exato. Ah, mas é o contrário. O I Mas é ele o que chega. É o que chega. Sim, ele é imigrante imagina, ele é imigrante no Canadá, Sim, mas sim. é imigrante aqui em Portugal. Ok, muito bem. E depois aqui tem muitas questões, é um livro. Como é que as pessoas podem adquirir esse livro? Acho que todas as crianças tinham que ter um livro. Ele ainda vai ser lançado, ainda Uhum. não sabemos, mas depois provavelmente vamos fazer sensibilização nas escolas e Ok. tudo mais. Temos também dos materiais escolares, que também foi outra ideia que... Ok. Nós tivemos Ah, sim. Sim, temos até o exemplo da caneta Sim. com frases Olha, aqui para fala- alusivas. Uhum. Foi no âmbito do Dia da Eliminação contra a Discriminação Racial. Racial. Nós fomos, fizemos Ai. fomos às escolas, Sim. isto ainda no meio do Covid. Os alunos fizeram várias frases alusivas ao Dia Internacional contra o Racismo e nós imprimimos em lápis, em canetas e também fizemos aqui uma árvore que Sim. nós gostamos muito, Exato. que os ramos são as frases dos alunos e as folhas são impressões digitais de utentes nossos, de várias nacionalidades. Aqui tem uma frase muito gira que eu concordo plenamente. O mundo é de todas as cores. E é por isso que eu não vou marcar no Planeta Mulher assim, de todas as cores. Porque é mesmo. E cada vez mais. Agora, diga-me se eu estou errada. Eu pergunto, é mais fácil lidar com as crianças nesse sentido ou com os adultos e mais idosos? Porque eles já estão mais enraizados, já tem mais... Eu acho que a criança é sempre mais fácil de se moldar para o futuro, porque eles têm uma mente mais aberta e estão mais Mais inocentes. inocentes e feitos Sim. para aprender. E quanto mais novinhos são, mais rápido vão ficar com essas ideias intrínsecas. E neste caso, nós quisemos mesmo começar a fazer o livro para os jovens, para que eles conseguissem fazer com os pais, no caso das crianças, e fazer aqui onde os filhos conseguissem ensinar os pais e os pais ao mesmo tempo também ensinassem os filhos ao fazer esse livro de atividades. Olha, eu confesso para vocês que quando vocês falaram sobre o livro, aliás, já tem alguns meses que vocês Sim, falaram que não já. tinha sido nem lançado ainda, eu fiquei completamente apaixonada porque é nisso que eu acredito. É nisso que eu acredito, que o mundo, se todos nós dermos as mãos, acreditarmos que o mundo é mais colorido de todas as cores, as coisas são possíveis. Agora, uma pergunta para quem trabalha com pessoas deslocadas, imigradas e tudo. Algum dia viveremos em paz com essa questão das migrações? Vamos começar aqui pela Daniela, para você pensar. Claro. Assim, a minha esperança É que sim. uma resposta difícil. É isso, a minha esperança é que sim, e enquanto técnica da AIPA, e penso que é o trabalho de todos nós, vamos lutar contra essas discriminações que existem e fazer com que a imigração seja aceite aqui pela sociedade e que seja cada vez melhor. Sem trabalhar é que não vai melhorar nada. Exato. Não é? Sim. E você, Rita? Eu, assim, num mundo perfeito, espero que sim. Claro que isto é um trabalho de anos e que... Antes de você ir para a reforma? Espero bem que não. Espero bem que não. Antes, né? Sim. Muito bem. Agora nós já vamos terminar, porque o programa faltam poucos minutos, mas é muito importante a gente falar sobre isso aqui. O que as pessoas que estão a nos ouvir, e também a mim, não podemos falar para as pessoas que acabaram de chegar aqui, os imigrantes. Ok? Imagina então que quando nós cruzamos com... Eu vou dar um exemplo e vocês me ajudem nisso. Chega um ucraniano e de repente ele nem veio só por causa da guerra, esse cara ele até vivia em outra cidade e veio para cá. Então coitadinho, veio da guerra. O que é que nós não devemos falar? Eu acho que é mesmo essas brincadeiras que se pensa ser inocente e que na realidade vai magoar o outro. Existem muitos piadas e rótulos que magoa o outro. Pode ser uma brincadeira e pode ser inocente da parte de quem recebe, mas magoa o imigrante e quem vem para uma vida melhor, não mais para isso. Sim, é isso, aos comentários, eu também não associar, porque depois as pessoas têm alguma facilidade em associar certos empregos a certas nacionalidades. Também isso é importantíssimo. Digam lá as brasileiras, não é? Que já sofremos tanto. Eu gosto muito de colocar essas questões todas na mesa sem tabu e sem medo de refletir.
Porque isso é muito importante. Cada vez que a gente finge que não existe nada, nós ficamos mais longe de encontrar soluções e estamos a alimentar. Concordo. E há que erradicar o problema pela raiz. E se nós começarmos a educar uma sociedade para ter cuidado com os comentários, um dos comentários que eu já ouvi a outra pessoa e que me deixa extremamente revoltada é: volta para a tua terra. Pois. Essa, eu acho que não tem um imigrante que nunca ouviu isso. Ainda agora há pouquíssimo tempo nós tivemos uma situação muito grave de uns atores brasileiros com uma criança em Lisboa, que foi mesmo algo muito complicado, mas a verdade é que houve todo aquele aparato, toda aquela... A mídia deu tanta atenção, mas a verdade é que aqui ainda na ilha houve-se aquilo, e eu tive essa experiência que imensas pessoas, olha, nomeadamente africanos, vieram ter comigo e falaram: eu acho horror falar dessa forma, porque eu já ouvi isso inúmeras vezes. Como é possível? Exato. Como é que a gente responde isso? Como é possível em 2022 ainda acontecer? Ficamos todos sem palavras para descrever. Se nós pudermos aqui deixar uma mensagem, e aqui nós vamos direcionar sobretudo para aquelas pessoas que nunca pensaram sobre o que é ser um imigrante e quais as dores que eles trazem no coração. O que você diria, Daniela? Daniela até respirou fundo, assim, foi uma coisa... Vai vir da alma essa resposta. Eu respirei fundo porque, sendo os Açores também uma sociedade que houve muita emigração, acho que eles deviam pensar que, se fosse eu gostaria de ser bem recebido. Eu gostaria de receber todo o apoio e em termos de integração que me possa ser dado, porque às vezes, porque lá está, depois também depende aqui porque é que a pessoa imigra, mas ainda assim ela tem esse direito e deve ser respeitado de toda a forma. Então é a pessoa pensar: e se fosse eu? Adoro isso. Você? Eu acho que a Daniela disse tudo nessa última frase: e se fosse eu, né? E se fosse eu? É isso mesmo. Bem, assim nós terminamos o Planeta Mulher de hoje. Eu agradeço vocês duas, mas eu agradeço não pela entrevista, mas pelo trabalho que vocês fazem, que eu já acompanho há algum tempo, da AIPA, sobretudo. Um abraço, Léo, que é uma pessoa que incansável, já passou por várias dificuldades financeiras e esteve sempre aqui. E vocês duas têm dado muita contribuição mesmo aqui, e que esse projeto sirva para que todas as pessoas aprendam, reflitam, conheçam e percebam que o mundo é de todas as cores. Até o próximo Planeta Mulher.